Pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Laresca Teles, sou aluna do 9º período do curso de Engenharia Química pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e hoje vim aqui trazer para vocês um pouco mais da inovação associadas às análises de patentes na indústria de cosméticos. O tema do meu trabalho é Atividades inovadoras na indústria de cosméticos no Brasil, uma análise de patentes dentro da empresa L'Oréal. O trabalho é fruto de uma parceria entre mim, Laresca Teles, e a professora doutora Janaína Piana e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Começo indagando a vocês. O que seria inovação? Qual é a sua importância? Por que a gente fala tanto disso? Bom, inovação, segundo o dicionário, significa ação, ato de transformar. A inovação tem muitas definições, de acordo com o segmento e setor em que ela está atuando. Quando nos referimos à inovação relacionada à área científica, estamos falando de uma pesquisa constante, uma busca por geração de novos conhecimentos. Muitos confundem novas ideias com inovação, sendo que a inovação é a ideia executada. Você apenas ter uma nova ideia não significa que você está inovando. Para você inovar de fato, você precisa executar a sua ação e agregar um valor, seja social, seja tecnológico, a partir dela. E o que seria capacidade de inovação? É o conjunto de ativos, tecnologias e recursos ligados à determinação de um processo ou de um produto. Dentro das empresas, capacidade de inovação pode estar muito atrelada à forma de gestão organizacional dessa empresa. Para as empresas, existem dois principais aspectos a serem analisados quando falamos de capacidade de inovação. O primeiro deles é o valor de entrada no processo, que significa o tanto de investimento e de pessoas atuantes na área de pesquisa e inovação dentro daquela empresa. Um fator importante que define a capacidade de inovação de uma empresa são os valores de saída, que mostra as patentes concedidas àquela empresa, as suas fórmulas, as suas marcas e as melhorias contínuas que essa organização realiza em suas estruturas. A melhor forma de analisar o potencial inovador de uma empresa são por meio das patentes. A patente é considerada como uma proteção legal e temporária concedida pelo Estado ao titular da invenção, que dá a ele direitos sobre aquela invenção. A patente é algo bem interessante porque também é uma forma de monetizar essa invenção. Os terceiros não podem utilizar essa inovação sem a permissão do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual no Brasil, que ele é responsável por categorizar e classificar e emitir esses termos e consentimentos de utilização das inovações. Bom, e por que analisarmos o setor cosmético? Além do setor cosmético estar presente na vida de cada um de nós, no dia a dia, é um setor de grande expressividade econômica das atividades industriais. Só em 2018, aqui como vocês podem ver nesse gráfico, no Brasil, ela movimentou 30 bilhões de reais. No ano de 2020, com a crise do coronavírus, o setor continuou crescendo significativamente, faturando 122 bilhões de reais, aproximadamente 4,7% de crescimento relacionado ao ano anterior. Em uma escala mundial, o setor de cosméticos representa 7% de todo o faturamento industrial. Para o Brasil, especificamente, o setor de cosmético representa 2,5% do nosso PIB, ou seja, ele é um mercado muito significativo e representativo dentro das atividades industriais. Bom, e dentro do mercado de cosméticos, nós temos o Grupo L'Oréal, que atualmente é a maior marca de cosméticos do mundo. Uma marca muito completa, que consegue atingir todas as demandas e nichos da beleza existente no mundo. Então, por esse motivo, ela foi a empresa foco desse trabalho, para que a gente consiga analisar com mais precisão os resultados. Esse trabalho
surgiu da necessidade de entendermos as tendências de inovações dentro do mercado cosméticos, assim como destacar a importância das patentes como precursor de inovação para uma indústria ou para o país. Também buscamos destacar a relação direta entre investimentos em pesquisa e inovação e resultados destaques no mercado. Bom, o principal objetivo desse trabalho é avaliar as atividades inovadoras do Grupo L'Oréal através de uma análise de patentes registradas pela marca, utilizando a base de dados do INPI. Para esse estudo, primeiro definimos a área que realizaríamos essa análise. Como já expliquei para vocês, a área de cosméticos foi escolhida por conta da sua expressividade dentro do setor industrial. Em seguida, iniciamos a coleta de dados. Foi utilizado a base de dados INPI. O INPI ele registra apenas as bases nacionais. Foi realizada a busca em pesquisa avançada, utilizando como intervalo de 1º de janeiro de 2000 até 31 de dezembro de 2020. Então, analisamos um intervalo de 20 anos dentro da empresa L'Oréal. Utilizamos a palavra-chave dentro do depositante como L'Oréal e categorizamos os dados em ordem cronológica. Após a geração desses dados por meio da fonte de dados INPI, nós classificamos e categorizamos os dados numa planilha de Excel para posterior geração de gráficos, onde nós buscamos relacionar as principais áreas de patentes utilizadas pela L'Oréal, analisar a classificação geral das patentes encontradas e quais os principais países que têm relação com a L'Oréal e com a inovação dessa empresa. Aqui nós temos um gráfico do registro anual de patentes da L'Oréal nesse período que especifiquei para vocês. E nós conseguimos obter 950 patentes nesse registro. Conseguimos perceber que no começo do ano 2000, os registros de patentes nacionais pela L'Oréal são modestos. Temos aqui um pequeno pico em 2002, mas a acentualidade de patentes começa a acontecer a partir do ano de 2011. Isso acontece porque, embora a L'Oréal já esteja no Brasil há 60 anos, foi apenas no ano de 2008 que, no Rio de Janeiro, ela instalou o primeiro laboratório de pesquisa e inovação. Desse laboratório saíram muitos produtos, dentre eles o shampoo Elseve L'Oréal Repar Total 5. E foi a partir dessa inovação que a L'Oréal viu grande potencial no Brasil de alavancar suas pesquisas, sendo que esse shampoo depois foi comercializado para muitos outros países e foi um grande sucesso. Aqui, a partir do ano de 2015 e 2016, a gente tem um alavanque no número de patentes. Isso pode se dar. Em 2016, o grupo instalou o primeiro centro de pesquisa e inovação da América Latina, que fica localizado na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. A partir da implantação do Centro de Pesquisa e Inovação, vemos o grande pico de pesquisas no Brasil, que foi no ano de 2016. Todos os dados seguem uma classificação do World Intellectual Property Organization, WIPO. Essa categorização contém a padronização de letras e números, que cada um deles vai nos representar o status em que a patente se encontra. As principais letras utilizadas são o A, B e C, sendo o A o primeiro nível de publicação de uma patente, o B o segundo nível de publicação e C o terceiro nível, ou seja, no A é a primeira vez que ela está sendo publicada. No B, ela está sendo publicada novamente com alguns reajustes. E na C, da mesma maneira. A variação de números vai entre 1 a 9, sendo os principais utilizados. A1, com a publicação do período da patente. A2, com a publicação do pedido sem relatório de busca. O relatório de busca consta em um arquivo dissertando todas as etapas desse processo de inovação.
para ter mais detalhes e acesso à classificação detalhada, sugiro que vocês analisem a norma 6 do IPO. Destaquei essas por serem as mais encontradas no nosso território. No Brasil, o principal status de patente nos registros consta-se como A2. Então, a maioria das patentes são concedidas sem esse relatório de busca. E a B1 indica o status de concessão de patente puramente. Bom, todas as patentes seguem uma classificação internacional. Tem como objetivo classificar o conteúdo técnico dessa patente e melhor categorizar cada uma delas. Existem no total 64 mil subdivisões de áreas e temos 8 principais. Essas 8 estão destacadas na figura 2 ao lado, em que a seção A destaca as necessidades humanas, a seção B as operações. Vimos destacar principalmente a CIP do tipo A1K, são as de necessidades humanas, que se referem a finalidades médicas, higiênicas, odontológicas. Então, está bem relacionado com o principal segmento da empresa L'Oréal, que é o desenvolvimento de cosméticos e novas tecnologias para essa área. Também temos a A45D, que está relacionada à composição de perfumaria, notas de fragrância, desenvolvimento de formulações. Também observamos um destaque para a B65D, que trata sobre as embalagens, equipamentos ou dispositivos utilizados nesse processo. Então, a L'Oréal é uma empresa que inova tanto no seu conteúdo quanto no seu meio de transmitir essa inovação. Outra CIP que apareceu com muita frequência foi a C09B, que ela relaciona aos corantes utilizados, as moléculas orgânicas e alteração em pequenos compostos. Bom, após analisarmos as classificações das patentes, também podemos observar os países unionistas, que são os países que fizeram o depósito dessa patente no Brasil. Então, de onde surgiram essas patentes? Nesse gráfico, podemos observar a maior presença de países unionistas relacionados à França e os Estados Unidos. Importante salientar que a prioridade unionista não quer dizer que esses países tenham propriedade sobre essa inovação aqui no país. Significa que eles apenas intermediaram esse processo e, caso o desejo mútuo, existe a possibilidade da implementação dessa patente também nesse país. Então, há essa facilitação na comunicação. Aqui destacamos a França e os Estados Unidos por ser os principais países que têm mais centros de pesquisa e inovação da empresa L'Oréal. Então, isso dá um grande arsenal da empresa L'Oréal nesses países. Então, a inovação acontece muito rapidamente nesses países. A busca por inovação é constante. Perceber que existem 3 centros globais, 6 centros regionais, 21 centros de pesquisa e 14 centros de avaliação. Então, a empresa acredita fortemente na pesquisa e inovação e está tentando implementar isso para todas as regiões do globo. Temos uma tabela onde mostra a relação direta entre a aplicação em pesquisa e inovação e o resultado de vendas. Então, assim, conseguimos observar que o Grupo L'Oréal é um grupo que acredita em pesquisa e inovação, que aplica de fato isso em sua gestão estratégica e obtém grandes resultados por conta disso. A empresa chega a reaplicar 3,5% de seus lucros em pesquisa e inovação. Isso é uma peça-chave de toda essa estrutura entre pesquisa e inovação e quantidade de vendas e, consequentemente, o destaque no mercado cosmético como um todo. Dentro da pesquisa, conseguimos perceber alguns marcos de pioneirismo do Grupo L'Oréal. Por além de ser o primeiro grupo de beleza do mundo, ele sempre traz grandes novidades para o setor de uma maneira geral. O primeiro deles é um método alternativo para testes em pele humana e reconstituída, substituindo o tão conhecido teste em animal. Essa pele
é constituída a partir da doação de peles de cirurgia plástica, onde são retirados os queracinócitos, que são as células responsáveis pela camada mais externa da pele. Essas células são cultivadas em laboratórios e multiplicadas. Elas crescem sobre uma membrana plástica, onde é possível criar esse microfilme que vocês estão observando na imagem. E aí, essas peles são utilizadas para os testes de todas as composições do grupo. Por fim, a inovação que eu particularmente achei incrível consta em um app de Skill Consult para identificação de sinais de envelhecimento da pele. Convido vocês a participarem desse teste. Basta vocês entrarem nesse site, preencher os dados com a informação da sua pele, alguns questionários que vão estar lá, tirar uma selfie e pronto. A inteligência artificial vai detectar os principais pontos e linhas de expressões do seu rosto e irá te indicar uma rotina especializada para a sua pele, além de te direcionar para os cuidados que a Sociedade Brasileira de Dermatologia indicam. Então é algo bem individual e tecnológico. Chegamos ao final desse trabalho e, de maneira geral, podemos constatar que o Grupo L'Oréal é um grande precursor dentro da área cosmética. Ele dita esse mercado de tendência, ele acredita na pesquisa e inovação e investe fortemente para isso e, consequentemente, encontra grandes resultados, hoje sendo a maior empresa de cosméticos da atualidade. Seus estágios de patente dentro do Brasil constam principalmente em patentes do tipo A2 e B1, que são patentes já publicadas, e a A2 sem o registro de busca. As classificações da CIP se demonstraram mais frequentes relacionadas às necessidades humanas, que condiz totalmente com a área de atuação do grupo, que são voltadas para desenvolvimento de fórmulas, desenvolvimento de fragrâncias e tudo mais. Também encontramos a maior prioridade unionista entre a França e os Estados Unidos, que pode ser justificado pela grande quantidade de centros de pesquisa e informação do grupo. Então, nesses países consta-se uma grande demanda de novas tecnologias, de novas formulações, e essas tecnologias chegam até o Brasil por meio das patentes. Assim, conseguimos visualizar de fato a relação entre pesquisa e inovação e resultados. A empresa L'Oréal é uma empresa que, dentro do setor cosmético, se destaca, mas a pesquisa e inovação e os resultados podem ser aplicados para todas as áreas. A empresa que acredita na inovação, que busca melhorias contínuas, gradualmente e, consequentemente, vai ganhando destaque no mercado. As referências que eu utilizei para a criação desses slides, para a elaboração do trabalho como um todo, convido a vocês a não deixarem de ler o trabalho a partir dos anais do evento Senge. Também convido vocês para continuarem acompanhando esse grande evento que é o Senge, por meio do canal do YouTube com as outras apresentações. A inovação se mostra mais uma vez necessária e fundamental para o desenvolvimento das empresas e de um país. Eu agradeço muito a atenção de vocês, me encontro à disposição, aqui vocês têm acesso ao meu e-mail, qualquer dúvida, qualquer informação que vocês desejem, eu estou à disponibilidade. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.